Hoje nós vamos falar de uma coisa, como ele dizia, muito presente nas nossas vidas, né? Nós somos devedores. Como dizia Paulo, ele dizia assim: eu sou devedor a romanos e a gregos, a judeus, né, a cristãos e a não cristãos. Todos nós somos, em primeiro lugar, devedores do Cristo. Na carta a Filémon, capítulo 1, versículo 18, há um episódio muito interessante. Nesse episódio, há um grego chamado Filémon. Ele havia se convertido ao cristianismo. Tinha sido convertido pelo próprio Paulo, mas vivia-se na época num sistema escravista. O sistema escravista não tinha sido criado pelas pessoas que possuíam escravos. Então, necessariamente, o sistema escravista é uma coisa terrível, a exploração do homem sobre o homem, em que a própria propriedade do corpo e da vida não pertence ao ser humano que foi feito para ser livre. Nós aprendemos sobre isso no mundo moderno. Rousseau começa um dos seus famosos tratados falando disso. Os homens nasceram para ser livres, mas em todos os lugares eles vivem sob grilhões. O mundo moderno conquistou para boa parte da humanidade a liberdade jurídica, mas naquela época em que começava a florescer o cristianismo, não havia para todos os homens a liberdade jurídica naquela sociedade do Império Romano em que eles viviam. Era uma sociedade de contradições muito maiores do que aquelas que hoje nós enfrentamos. De forma que o cristianismo se difundia enquanto ideia, mas nem todas as pessoas que frequentavam as reuniões cristãs pensavam em libertar os seus escravos, porque isso representaria perder, numa sociedade escravista, o seu meio de sustento e ter que se organizar para sobreviver de outra forma. Paulo de Tarso, por exemplo, enquanto pertencia ao Sinédrio, recebia poupuda pensão. A partir do momento que ele caiu em desgraça frente ao Sinédrio, mas em paz profunda, em adesão ao Cristo no seu coração, ele teve que se sustentar às suas próprias expensas. Alguns outros de nós somos escravos de situações diversas. Tem gente que vive um casamento infeliz e não se separa porque o casamento é o seu sustento. Tem gente que não se esforça para sair de uma situação que lhe escraviza e não acostumou-se a caminhar com as próprias pernas. Exigia-se de Filémon isso. E talvez naquele momento, para Filémon, isso fosse um esforço muito além do que ele imaginava que o Cristo lhe pediria. Então, um dos seus escravos foge e chega ao encontro de Paulo. E Paulo, em Roma, traz ao seu coração aquele escravo, porque o cristianismo liberta todos os homens. E pede, então, que ele volte ao seu senhor, porque era o que era de direito, mas que voltando ao seu senhor, o seu senhor o tratasse com misericórdia e amor e lhe desse liberdade. E fizesse isso contando que qualquer prejuízo que esse escravo tivesse dado na sua ausência fosse debitado na conta do próprio Paulo. Essa exortação de irmão em favor do escravo Onésimo, ela toca o coração então de Filémon, e esse é o objetivo da carta. E Paulo começa a dizer para ele que todos nós somos devedores do Cristo. Há uma parábola muito bonita de Jesus sobre isso, sobre os débitos, não é? Porque nós, tudo quanto nós podemos oferecer aos nossos irmãos e ao mundo, nós obtemos por débito do Cristo. Tem uma parábola de Jesus chamada parábola do mordomo infiel. Alguém conhece essa parábola? Essa parábola fala de um mordomo que administrava uma fazenda. E a palavra vem de majordominus, aquele que administra. Não vem da palavra mordomia, que a gente geralmente associa a ficar à toa, né? Hoje em dia, na utilização da palavra. E nessa fazenda arrendava-se terreno para plantar trigo e oliveiras que produziam azeite. As oliveiras têm que passar muitas décadas para produzir azeite, de forma que você arrenda aquelas oliveiras, vende o azeite e dá a parte
da venda, né, para o senhor que te arrendou e que é o verdadeiro dono da terra. E o senhor descobre que esse mordomo está roubando. Ele chama esse mordomo na sua presença e pede a ele que apresente as suas contas. O que esse mordomo faz? Ele chama aqueles que deviam ao seu senhor, que tinham contato mais direto com ele e não com o senhor, e perdoa metade da dívida, mais ou menos, desses que devem. O que acontece com esse senhor? Imagine o seguinte: você arrenda uma terra, a pessoa que administra a fazenda para você está te roubando. Ela vai lá e ainda faz cortesia com seu chapéu. Ela perdoa metade da dívida daqueles que te deviam. Então, numa lógica estrita, e a parábola, o machal, ele rompe essa lógica estrita, haveria uma incoerência, porque esse senhor fica muito satisfeito. E ele dá um conselho, que Jesus está falando para os discípulos: angariai amigos. Porque o que esse mordomo faz? Ele angaria amigos. Com o quê? Com as riquezas obtidas a partir da injustiça. Emmanuel, no Caminho, Verdade e Vida, vem em nosso socorro explicar essa parábola. Jesus diz assim: angariai amigos com as riquezas obtidas na injustiça, porque eles vos receberão nos tabernáculos eternos. Ao longo do nosso processo reencarnatório, nosso processo de aquisição de riquezas, com muita frequência, é um processo de expoliação. É por isso que todo um evangelho que foi escrito por um homem que cobrava tributos, o evangelho de Mateus, geralmente os especialistas no evangelho consideram o evangelho de Mateus o evangelho das margens, porque ele inclui no seu evangelho diversos dos excluídos do sistema do seu tempo. Jesus ensinara a Mateus, como está lá no livro Boa Nova, que para você servir a Deus, você não tem que ser bonito, saudável, e você não tem que ter uma boa conta bancária, e você não tem que ser casado, e você não tem que não ter a legião no corpo. Mateus aprendeu sobre uma beleza que o sentimento de quem serve oferece, que ultrapassa quaisquer condições do erário múltiplo que a vida nos oferece. Então, esse mordomo, o que ele fez? Ele roubou, mas ele recebeu uma nova oportunidade para distribuir. Somos nós que no passado tiramos de diversas formas. Roubamos porque escravizávamos, roubamos porque tiramos dinheiro dos outros, roubamos porque ocupamos o trabalho dos outros em nosso benefício. Por vezes, as pessoas, por exemplo, não conseguem estudar por um bom tempo da vida. Por quê? Porque tem 14 meninos te chamando e o marido desencarnou. E você tem que trabalhar e tem que chegar em casa e cuidar daqueles meninos. Então a lógica, trabalha durante o dia, estuda à noite, às vezes não funciona, porque às vezes você não tem uma mamãe que cuida, você não tem um salário que permita. Então aí por 20 anos você vai estudar depois, com 58, 60 anos, você vai fazer o vestibular. Por que você teve que esperar esse tempo? Porque durante muito tempo, aqueles 14 meninos que puxavam a sua calça, a sua saia, seu vestido, trabalharam para você. Muitas vezes foram seus escravos, seus servos, filhos mesmos que a gente explorou e não permitiu que eles fossem para que nós fôssemos. Então nós voltamos ao cenário da vida devendo determinado tempo, determinada atenção. Você tem 5 filhos, um deles é muito carente em relação a você. E você, em relação a esse sentimento, é também o mordomo da injustiça. Você tem que fazer dele um amigo. Então, a gente ganha os amigos, a gente angaria os amigos com as riquezas que a gente recebe. Então, quando a gente recebe riqueza, gente, não é para nossa exclusividade. Eu sou historiador, acho que muita gente sabe disso aqui. E o texto que me fez decidir continuar na faculdade, ser professor, foi um texto do Eric J. Hobsbawm, chamado Sobre a História, um livro inesquecível. Hoje em dia, depois que o Hobsbawm desencarnou, toda a obra dele está acessível na internet, de forma que é possível baixar em PDF. Nesse texto ele diz o seguinte, ele está falando na Universidade dos Balcãs, naquele momento logo depois do fim da guerra. Ele está falando para uma série de alunos de uma universidade de elite, que saindo de lá,
terão empregos fantásticos com muita probabilidade. Ele vai dizer para eles assim: olha, os alunos brilhantes como vocês, certamente são aqueles para os quais vocês mais gostarão de dar aula, mas eles não precisarão de vocês. São aqueles alunos maçantes, medíocres, cujas respostas nas provas e nos concursos são muito parecidas, que são incapazes de ultrapassar o senso comum, aqueles que frequentemente são chamados pejorativamente de gado, de boiada, por aqueles que desprezam as pessoas simples, são esses os que necessitam de você. É para esses que você veio. E quando a gente lê o Evangelho, a gente nota Jesus dialogando com carinho com todos, mas com especial atenção para aqueles que representavam essa exclusão, essa opressão no tempo em que ele veio à Terra. Por isso Jesus não se ocupou das cátedras intelectuais, porque essas são passageiras. Se você foi médico em 1918, quando você reencarna agora, a medicina é outra, completamente diferente. Se você recuar 50 anos, a medicina é a medicina dos humores. Você está antes de Pasteur. Aqui em Campina Grande era uma briga, década de 10, década de 20. Aqueles que acreditavam que as bactérias existiam e aqueles que não acreditavam, os médicos. As doenças eram causadas pelos humores, a Galeno, Hipócrates. Mas quando o Pasteur veio, e a verdade ela brilha, né? Porque ela é comprovada, aí a verdade vai se afirmando. Mas nem todos aqueles que a recebem com a mesma boa vontade, estão no mesmo estado de maturidade. Então é como se a gente fosse aqui jogando assim uma mangueira com água, e cada um tem um recipiente. E a gente não deve se aborrecer, porque aquele que recebe quantidade menor do que a nossa. Assim como a gente não deve se aborrecer, porque o outro compreende mais. Cada um está no seu estágio evolutivo, mas nós devemos ser especialmente para aqueles que desejam, porque o saber deve ser adquirido espontaneamente. O bem deve ser desejado e buscado. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Então, se Deus te fez forte, é para levantar quem estava fraco. Se Deus te deu uma condição econômica melhor, é para você gerir essa condição em favor de outras pessoas. Isso certamente, nas condições do nosso tempo de hoje, não é sair distribuindo dinheiro à torta e à direita, indiscriminadamente, sem sabedoria. Isso vai fazer você dilapidar o seu erário de forma tola. É gerir em favor. Porque, vejamos o seguinte, se eu sou professor, eu tenho uma turma de 70 alunos, como ano passado eu tive uma. Você pega essa turma, né? Cada prova com 4, 5 páginas. Se você é irresponsável, você passa por cima e não lê as provas, que vão te ocupar noites e noites de leitura. Isso é distribuir o dinheiro à torta e à direita. Mas o bom professor, mesmo que se coloque muita gente na turma dele, o que é que ele faz? Ele procura conhecer os alunos pelo nome. Ele procura critério, dar a cada um de acordo com as suas necessidades. Porque não é o mérito que deve ser o padrão de seleção apenas do acesso ao bem. Uma sociedade em que apenas o mérito caracteriza aqueles que merecem as benesses, não é uma sociedade justa, não é uma sociedade cristã em que vale a pena viver. A sociedade que o Cristo recomenda é uma sociedade em que aqueles que conquistam pelo mérito não se envaidecem porque receberam de Deus todas as energias, oportunidades e condições para conquistar. E eles são aqueles que são os mordomos da injustiça do passado, vão fazer a gestão e a distribuição das benesses, em favor daqueles que mais necessitam. É por isso que no capítulo sobre a utilidade providencial das riquezas, em o Evangelho segundo o Espiritismo, há uma exortação, eles dizem assim: o homem que geralmente conquistou pelo trabalho diz aos outros, trabalhe como eu, faça como eu faço e você vai conseguir. E nisso a grande vaidade. Porque se você tem saúde, foi o Senhor que te deu. Se você nasceu em um lar em que você pôde estudar, você é devedor do Senhor. O que te faz, como dizia o Paulo, devedor dos gregos, dos judeus, do romano impaciente.
daquele que te fecha no trânsito e te xinga. E o Emmanuel fala uma coisa bonita, lá no Vinha de Luz, ele fala assim: por amor ao Cristo, se alguém te ofende, faça algo de bem para essa pessoa. Responda de uma forma que mostre a essa pessoa a luz cristã que você já conseguiu ter no coração. Porque certamente, meus irmãos, como aconteceu com o Cristo, lá no livro Boa Nova, lá no comecinho, quando Jesus começa a pregar, ele está pregando em Nazaré, ele cresceu em Nazaré. Apóstolos como Pedro e Tiago, eles eram de lá, né, da região de Betsaida, de Nazaré, da região do lago, e eles se dirigem para lá e veem Jesus sendo mal falado, e começam a se envolver em debates públicos, em defesa do Mestre. E o Mestre chama e diz a eles: não seria vaidade desejar que todas as pessoas fizessem um bom conceito de nós? As pessoas têm pleno direito de não simpatizarem conosco. Tem gente que vai olhar e vai dizer: eu não gosto dele, não gosto do que ele fala, e para mim ele tinha que estar desencarnado, né? Elas têm esse direito. Se nós não reconhecermos esse direito nas pessoas, nós também teremos que nos obrigar a, de cara, simpatizarmos com todas as pessoas. O próprio Evangelho diz que pela lei da repulsão dos fluidos e da atração, isso de imediato é impossível. Nós temos as recordações do passado. Há pessoas que você deve a elas, quando elas se encontram com você, elas sentem antipatia. O que você tem que fazer? Angariar amigos. Se utilizar dos recursos que estão agora à sua disposição, que vieram às suas mãos, e doar do que o Senhor te deu para essas pessoas. A pior coisa que a gente faz com o que a gente recebe é estagnar. A melhor coisa que a gente faz é circular. Bem que vale é bem em circulação. Para o carro que você comprou na garagem por 3 anos, você vê como é que ele fica. Deita na cama 3 meses, você vai ter escara e não vai conseguir levantar. A gente tem que circular, a gente tem que ser útil. A gente vem para servir. E servir àqueles que precisam, dos quais nós somos devedores. E aquilo que fizerem conosco, não nos coloquemos como vítimas, coloquemos na conta do Cristo. Porque todos nós somos devedores dele. Ele é o distribuidor das dádivas. Porque riquezas na terra, todos nós um dia teremos acesso à condição de milionários. Assim como todos nós, para evoluir na condição evolutiva do planeta, em algum momento deveremos atravessar, se já não atravessamos, a condição da miserabilidade. Por isso, Paulo nos exorta a sermos fiéis, como ele foi no pouco e no muito. Ser fiel no pouco e no muito é administrar a riqueza e administrar a pobreza. Uma recorrência nas parábolas. Há sempre a imagem, vamos pegar a parábola do homem que devia. E nas condições jurídicas da antiguidade, geralmente até os imperadores e os reis, quando faziam suas grandes conquistas, uma conquista jurídica era proteger a própria população governada da condição da escravidão por dívida. A cidadania geralmente te protegia, em certo momento histórico, disso, né? E esse homem estava quase sendo escravizado por dívida, mas o Senhor tem compaixão dele e o perdoa. E quando ele sai à rua, ele encontra alguém que o devia, por aquela condição de suzerania e vassalagem, aquela hierarquia de senhores. E esse homem devia, ele pega o homem pela garganta e o coloca em prisão para que ele o pague. E quando o Senhor fica sabendo disso, ele fica furioso. Então ele é escravizado, aquela coisa toda. É o que acontece conosco. Nós fomos perdoados, somos chamados a perdoar, somos chamados à misericórdia, somos chamados à divisão. Certamente não pode passar nem pelo nosso coração, nem pelo nosso intelecto, a ideia de que nós possamos viver em condição confortável ao lado da pobreza. A ideia de que nós possamos usufruir dos bens sozinhos. A ideia de que nós sejamos merecedores de mais que os nossos irmãos. Emmanuel chega a nos dizer assim: meu irmão, se você guarda em algum canto do seu coração alguma ideia de superioridade, tire isso agora, porque o que nós somos é iguais, e o que o nosso Senhor é extremamente justo. Ninguém tem doença
pobreza, afastamento de entes queridos, que são sempre temporários e condições transitórias, se isso não for condição necessária ao polimento da sua alma, o que nós devemos ao Senhor é gratidão. A maturidade espiritual, quando a gente pega um livro, por exemplo, como Renúncia, nos romances históricos do Emmanuel, a gente pega uma figura como Alcione. Quando a gente pega há 2000 anos, a gente vê uma figura como Lívia, né? Por exemplo, quando Lívia e Alcione, em momentos diferentes da trama, são alcançadas pelo ciúme, vamos pensar o seguinte: você é uma mulher boa, digna, até as fibras mais profundas do seu coração, incapaz de trair qualquer pessoa, e você ama profundamente o seu marido, ou aquele homem que você ama, e esse homem levanta de você as piores suspeitas. Qual seria a reação normal? Você está pensando isso de mim? Você está pensando que eu sou o quê? Revolta, né? Porque aqueles que nos amam são aqueles capazes de mais nos machucarem. Esse ciúme causaria revolta, mas em Alcione e em Lívia gera sofrimento com paciência e oração que compreende a imaturidade daquele que sente ciúme. Que o ciúme é o amor cheio de espinhos, que fere indistintamente, nos fazendo perder as oportunidades da vida. O Emmanuel se separa por 2000 anos da Lívia, graças a um episódio de ciúme. Né? Então, assim, o ciúme coloca as pessoas em desnível. Todo sentimento de posse, todo amor possessivo, aquele que ama, no sentido de amar mais amplo, as suas posses materiais. Aquele que ama um ser que não lhe pertence, porque os seres pertencem a Deus. Amá-los é respeitar a sua liberdade, a sua dignidade. Esse aprendizado é muito importante. A gente vê mesmo na campanha política, né? Quem dera se fosse assim de acordo com o estereótipo, mas tinha um governador lá nas minhas Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, Milton Campos, que ele dizia assim: em Minas debatem-se as ideias, os homens não digladiam, né? Aí o pessoal dizia que tinha que fazer política mineira. As pessoas debatiam as ideias acaloradamente, mas depois um almoçava na casa do outro, porque eram amigos, né? É a expressão fazer política mineira. Infelizmente não foi isso que a gente fez na última eleição, porque nós não entendemos ainda o ato imperialista que é querer convencer alguém. Quando alguém se torna espírita, imediatamente se liberta do discurso proselitista, que caracterizava uma série de... deveria se libertar, né? Uma série de outras denominações cristãs. Porque se o nosso coração é atendido pelo cristianismo que nós vivemos, somente o exemplo, mais do que qualquer outra coisa, é aquilo que pode conquistar um outro coração. Porque eu não posso afirmar que o meu irmão católico estaria melhor no espiritismo do que no catolicismo. Por vezes o catolicismo é a lição mais importante para a sua alma nessa vida. Ele tem vínculos kármicos com o catolicismo nessa vida. Ele é devedor do catolicismo nessa vida. Porque não houve tantos inquisidores, pessoas responsáveis por tantos descaminhos da Igreja Católica. Então aquele irmão, às vezes, extremamente dedicado à Igreja Católica hoje, pagando os seus débitos para com aquela religião. O outro irmão é protestante e entra no estereótipo weberiano, a ética protestante, o espírito do capitalismo. Naquela encarnação, ele está aprendendo a valorizar as suas energias financeiras. Ele é respeitável dentro da sua compreensão do cristianismo. Não devemos lançar a ele anátema. Somos devedores dele. Devemos ter para com ele paciência, compreensão e respeito. As nossas diferenças em relação aos outros não devem ser hierarquizadas numa escadinha. Todos nós somos iguais. O espiritismo não é meu, não é seu. Nós não somos proprietários nem mesmo do nosso corpo. É o Senhor que nos dá todas as coisas. Ninguém é proprietário da verdade. Ela é captada de forma disseminada pela humanidade inteira. A virtude, ela não está no espiritismo. Ela não está com os heterossexuais ou com os homossexuais, com os negros ou com os brancos, com os palestinos ou com os judeus. Ela é disseminada porque o Senhor não concentra de forma desigual as coisas boas num lugar só. Nós somos dependentes uns dos outros. Por isso devemos aprender a aceitar as diferenças. Somos devedores. Eu sou devedor do meu irmão homossexual, que é diferente de mim. Sou devedor do meu irmão judeu, porque eu sou espírita.
Sou devedor do meu irmão católico, porque graças ao catolicismo, Chico chegava a dizer que a Igreja Católica foi a grande mãe da América, porque ela trouxe as noções de cristianismo, muito distorcidas, é claro, mas nós não podemos enxergar as coisas somente pelo lado negativo. Nós não podemos, quando a gente se concentra no mal, o mal está dentro de nós. Nós devemos buscar o bem. Quando a gente vê um comportamento de um político, vamos buscar o melhor. A escolha que a gente fez, a gente respeita. A que o outro fez, a gente respeita. Mas busquemos orar. Se o candidato que a gente não votou ganhou, se agora ele está no exercício que o Senhor lhe ofereceu pela democracia, oremos pelo seu sucesso, de forma desapegada, porque o Estado não nos pertence, a nacionalidade não nos pertence, o corpo não nos pertence, a esposa e o marido não nos pertencem, a saúde não nos pertence, todos são dons de Deus. E se nós devemos distribuir, por que eu vou pegar a minha energia, que pode ser brandura ou agressividade, o que eu vou fazer com a minha agressividade? Eu vou usá-la no trabalho. O que eu faço com a agressividade? Eu acordo 4 horas da manhã e uso essa energia para o trabalho. Agressividade não é força? Energia sexual pode se arrebentar o dique e fazer estragos. Aí você vai no passe magnético como passista, você usa a sua energia sexual que sobrou. Né? Então, tudo, quando bem empregado, se equilibra. Tudo pode ser empregado para o bem. A mediunidade, tem gente quando chega na mediúnica, acha que a mediúnica, assim, o médium que não estuda, que não se dedica, por exemplo, a gente vai ter agora o projeto Manuel Filomeno, né? E as pessoas leem muito pouco o livro dos médiuns, isso me preocupa. Assim, quando a gente pega a hierarquia dos outros livros, o valor que a gente dedica aos livros dos médiuns, às vezes, não é tão grande, né? Porque somente os médiuns que se dedicam ao estudo da sua própria mediunidade vivenciam uma série de circunstâncias na própria mediúnica e tudo mais, que são ali descritas, então o livro fica muito pouco acessível àquele que não se interessa pelo tema, ou que vai a ele de forma interesseira. Por isso existem diversos comentadores. O projeto Manuel Filomeno tem esse mérito de deglutir de forma mais simples, né? Mas tem gente que vai na mediúnica achando que a mediúnica é para ele. Ele acha que o desencarnado, ele está na mediúnica para servir. Quando a gente vai à mediúnica, a gente se esquece totalmente da gente e está ali para servir. Tem gente que vai ao serviço público achando que o serviço público é para ele. Mas você é servidor público. Você está ali para servir. Aqui na Casa Espírita nós somos servidores. Não estamos aqui para sermos servidos. Como é que eu sei disso? Porque o próprio Cristo nos disse: eu entre vós estou como aquele que serve. É necessário romper a ideia de que temos mais mérito do que as outras pessoas. Essa ideia não é verdadeira. Nós desconhecemos o nosso passado. Humildemente, nos dediquemos ao trabalho constante, sem buscarmos destaque pessoal, porque aí angariaremos a maior riqueza de todas, que é a paz. Estava falando da Lívia e da Alcione, e das respostas que elas davam às circunstâncias, né? E quando no grupo de estudos, lá na quarta-feira, ontem, na Seja, a gente refletia na oração final, que encerrou o estudo, que é mais importante pedir a paz do que o afastamento das circunstâncias de sofrimento da vida. Isso para o espírita parece óbvio. Por exemplo, alguém que é espírita, quando vem à casa espírita, não pede para curar uma doença. Ele pede para curar uma doença se for o melhor para ele, né? A gente tem isso com a gente. Mas essa compreensão, ela é tão forte que ela é capaz de curar a doença. Se você entende o sentido da doença na sua vida, você está dando o primeiro passo para curá-la. Isso é muito importante, embora pareça óbvio. Então, mais importante do que o seu filho não desencarnar antes de você, é você ser capaz de ter uma atitude mental que te permita crescer diante da desencarnação dele, por mais duro que isso possa parecer. Mais importante do que você não bater o seu carro, é você conseguir ter uma atitude de perdão em relação a quem bateu e de ter paz durante aquele processo todo, que vai até o seguro, a falta de seguro e tudo mais que possa acontecer, né? Atravessar a tormenta em paz é muito importante. É por isso que Jesus dizia assim, na oração que ele fazia para ascender, depois que ele já tinha voltado ao convívio dos discípulos,
Não peço, Senhor, que lhes tire do mundo. Peço que lhes tires do mundo, né? A gente não pode sair do mundo, porque as circunstâncias fazem a nossa alma crescer. Nós não somos para aqui, nós somos para a eternidade. Então a nossa lógica de imediatismo, a espiritualidade não nos pensa com base nisso. A gente cresce, você aprende assim, você é homem, você tem essa profissão, você é paraibano, mineiro, paulista, você é gremista, cruzeirense, atleticano, várias identidades que a gente assume, né? Quando você desencarna, isso tudo se dissipa, se desfaz. Se você não tinha algo que se mantinha para além disso, você entra em parafuso. É o que acontece com milhares e milhares de pessoas que desencarnam. Porque a gente aprende que a gente é as coisas externas. Você aprende a ser o seu carro. Quando seu carro quebra e você anda a pé, você não sabe o que fazer, né? Você aprende a ser sua casa. Quando acontece um baque financeiro, você tem que vender sua casa, tem que pagar aluguel, está passando dificuldade, fica todo, mas aquilo não é você. Você não nasceu de carro, você não nasceu com uma casa. Podem inventar mentira de você, você perdeu o seu título acadêmico, seu CRM, você continua sendo filho de Deus. Você pode ser preso injustamente, estar em uma penitenciária, você é filho de Deus. Pode cair uma bomba de hidrogênio aqui agora, você não morre. E isso, a compreensão disso nos traz paz. Você foi assaltado, você está dentro do porta-malas, você não sabe para onde vai, mas Deus está com você. Quem pode te tirar alguma coisa? Alguém pode nos tirar alguma coisa? A gente pensava isso até aquele momento que você está aqui e o corpo está no caixão. E aí, não tem como tirar, né? Todos nós somos plenos de que nada nos pertence. E tudo nos pertence em coletividade. Se você tem alguma coisa na frente dos outros, isso é porque Deus permitiu para você distribuir. Não tem que se tornar vaidoso. Nenhum de nós é inteligente. Será que a gente é inteligente? Num mundo mais elevado, eles ririam de nós, de qualquer desejo de inteligência do cientista mais desenvolvido da Terra. O homem inteligente geralmente se envaidece. O homem rico se envaidece da sua capacidade de trabalhar. Trabalhemos sim, vamos gerir o nosso dinheiro. Nós somos culpados da riqueza que não produzimos em benefício do próximo. O que eu quero dizer com isso? Quando a pessoa é preguiçosa. Por exemplo, ela é funcionária pública, ela entra numa zona de conforto. Se você, por exemplo, ganhasse um pouco mais, certamente você poderia beneficiar algumas atividades da casa espírita. Às vezes isso não te é acessível, mas às vezes não te é acessível por preguiça, né? Outra circunstância, a pessoa está doente porque está obesa. Perfeitamente pode emagrecer, né? A pessoa não conhece a doutrina espírita, a mediunidade de seus métodos, e é um médium que não consegue utilizar-se da plenitude da sua capacidade de servir. Ele é culpado do estudo que não faz. Não tem a parábola dos talentos? Nós somos culpados pelo talento que nós enterramos e não usamos. Mas quando a gente usa, a gente deve se lembrar daquela frase do Senhor. Jesus dizia: quando fizerdes algo digno de nota ou de bem, está dizendo para os discípulos. Eu acho que hoje nós podemos desejar nos contar entre eles, né? Dizei para vós mesmos: somos servos inúteis, fizemos o que deveríamos fazer. E a ficha cai. Somos servos inúteis, fizemos o que deveríamos fazer. Você vai ser prudente com seu dinheiro, você vai cuidar da sua saúde, você vai educar a sua família. O Emmanuel chama a família de escrínio. Sabe o que é isso? É o porta-joias, escrínio de luz. Então você tem que ter o máximo cuidado, você tem que acordar cedo, você tem que ser atento. Aquilo que os espíritos dizem: ser rápido sem te afobares, ser eficiente em paz. Por quê? Porque o Senhor não somos nós. O Senhor não quer que a gente faça muita coisa. Quem faz muita coisa, quem quer fazer muita coisa, está querendo brincar de ser Deus. É pior. Ele quer que a gente faça bem o que a gente tem que fazer. O que você tem que fazer? Eu te pergunto, primeiro, quem é o seu pai e a sua mãe? Em relação a eles, você tem que fazer muita coisa. Honrar o vosso pai e a vossa mãe. Você tem filhos? Já tem um trabalho incrível. Você tem uma profissão? Você tem uma tarefa na casa espírita?
É isso que o Senhor quer que você faça. Que tipo de profissional você tem sido? Quantas horas você dedica aos seus estudos e aprimoramento da sua profissão? Quando você chega no trabalho porque você não organiza seu horário, você não tem tempo de cumprimentar as pessoas bem, de abraçá-las, ou então de sorrir para elas quando a relação não é tão pessoal e próxima, isso faz uma diferença incrível. Então a gente chegar mais cedo no trabalho, porque a gente organiza o horário, faz a prece de manhã e chega com a vibração melhor, aquilo faz uma diferença incrível para as relações pessoais no ambiente de trabalho. Para aquele que vai te ofender, vai fechar seu carro, vai bater em alguém perto de você, e você naquela hora vai ser o representante de Jesus naquele contexto, porque você conseguiu ser aquele que guardou no escrínio do seu coração a paz. E a paz é um dom que só consegue dar quem tem, consegue partilhar. E a herança que Jesus deixou para nós, que as outras, essas daí passam. A pessoa tem um rosto lisinho, se acha tão bonito, daí a pouco está tudo cheio de ruguinha, né? Tudo é assim aqui na terra, meus irmãos. Tudo é ilusão. Somente é verdade o que nós construímos portas adentro do coração, que nós levamos. Então Jesus nos diz qual é esse tesouro: angariai amigos. Nós vivemos para repartirmos as riquezas que o Senhor nos deu, com sabedoria, angariando amigos. Aquele que serve é sempre muito útil e desejado. Quando uma pessoa consegue servir, ela é querida onde quer que seja. Observem, num grupo de amigos, aquele que muito fala e muito quer ser ouvido, rapidamente se torna antipático. Aquele que muito ouve, ganha a simpatia de todos. Aquele que quer que os outros lhe sirvam, rapidamente afasta as pessoas de si. Mas aquele que chega ávido por servir, respeitando os limites das pessoas, certamente, muito rapidamente, conquistará a simpatia. Aquele que diz não perdoarei, geralmente ganha antipatia e perde a benesse dos espíritos elevados. Aquele que consegue colocar na conta do Cristo, relevar, desenvolver capacidade de resiliência, consegue atravessar a tormenta em paz. Então, o que é mais importante? O que a gente deve buscar com o Cristo? E Jesus nos pergunta: que buscais? A gente deve buscar o bem material? A cura da doença? Ou, a partir de agora, Senhor, eu não queria mais passar pela experiência da desencarnação na minha família. Isso Ele não vai atender. Nós estamos no corpo físico, a gente está para ir embora. A gente está passando e vai, né? Eu queria, a partir de agora, Senhor, ter uma riqueza permanente. Então, a sua riqueza é resultado da sua gestão, agora e no passado. Eu queria ter saúde permanente. Olha, a vida, ela é sempre semelhante a uma sinfonia. Ela começa e, no final, ela tem que mudar um pouco para terminar. Então, certamente, não queria assustar ninguém, não. Todos nós aqui presentes, um dia teremos uma doença muito grave. Porque a gente vai ter que ir embora. Quando você não teve ao longo da vida inteira, naqueles últimos momentos vai ter que ter alguma coisa para a gente ir. E a gente tem que receber isso como uma coisa natural. O ruim é ficar a vida inteira sem pensar que isso vai acontecer. Vivamos o agora. Porque não existe separação eterna, porque não existe pobreza eterna, porque não existe dor eterna, as circunstâncias de infelicidade aparente, afastamento, né, injustiça na terra, elas são circunstâncias que Deus nos pede paciência. Agora, nós somos convidados na terra a reduzirmos a injustiça. Nossa tarefa enquanto encarnados, reduzirmos a injustiça onde quer que nós estejamos, inclusive a injustiça da distribuição de saber, inclusive a injustiça da distribuição de riqueza. Nós somos responsáveis porque somos filhos de Deus. Nós somos responsáveis pelo lixo que jogamos na rua, pela água que desperdiçamos, que são os dons eternos de Deus. Então, necessariamente, nós responderemos por tudo. No erário divino, aquele que vive uma encarnação que desperdiça muita água, pode, na encarnação seguinte, conviver com falta de água, para aprender a valorizar, porque os expedientes de ausência, eles são expedientes de aprendizado e disciplina, para o nosso bem. A pessoa recebeu um órgão perfeito chamado fígado, aí bebe, destrói o fígado. Na vida futura, ele vem com os reflexos, e às vezes até por algumas vidas, daquilo que ele fez com aquele órgão perfeito. Que uma coisa é assim, a pessoa está recebendo do passado, ela cuida perfeitamente da saúde, muita gente é assim, e vem um órgão deficitário.
A gente sabe que uma taça de vinho é muito boa para o coração, mas nem todo mundo pode tomar, não é só porque é alcoólatra, não. Tem gente que vem com fígado que não aguenta nada. Por quê? Porque no passado, aquilo que faria bem, ele veio com um pulmão perfeito. Fumou quantos anos? Então, meus irmãos, assim, nós somos os mordomos do corpo, do trabalho, da vida. Aquilo que nós fizermos, nós colheremos no futuro. Os amigos, o bem que a gente faz é nosso advogado onde quer que a gente vá. Nós somos devedores. Que bom que nós somos, porque o Senhor é misericórdia infinita. Que Ele nos abençoe, nos ajude a entendermos com humildade que viemos para servir e não exigirmos o que nós não merecemos ainda, mas aceitarmos aquilo que a vida nos dá hoje, na certeza de que somente na plenitude das condições daquilo que o Senhor nos dá hoje, no futuro mereceremos mais. Que Jesus nos abençoe.